Seja muito bem-vindo, pessoal. Começando mais um vídeo. Essa aqui é uma das principais aulas, uma das melhores aulas que você vai ver sobre captura de liquidez, tá? Quando nós vamos falar dos smart money, né, do conceito dos institucionais, de forma que eles manipulam o mercado, capturam as ordens, muitos de vocês, por não saber esse conceito, acaba deixando passar por desapercebido, né? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que as regiões que eles sempre vão capturar, a forma que eles capturam é duas formas, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, captura de liquidez. Existe duas formas que os sempre vão utilizar para capturar a liquidez. Então nós já sabemos que as duas principais formas, tá? Eu vou estar falando um pouquinho delas aqui. Lembrando que esse conteúdo eu tenho no conteúdo fechado, tá? Um pouco mais aprofundado. Como que eu opero no mercado, tá? Então a primeira forma seria a manipulação. Então nós temos a primeira forma que eles sempre vão fazer, tá? Para capturar as ordens. O que eles fazem? Manipulação. Como assim manipulação? Manipulação, eles capturam as ordens de suporte ou resistência, né? Como dizendo que o preço vai para aquela região e de repente o preço volta contra aquela posição, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então a primeira forma é em forma de manipulação. Nós temos a segunda forma, em forma de stop hunter. Teve gente que nunca viu falar isso aqui, tá? Então eu vou explicar as duas formas. Vou colocar aqui stop hunter. Daqui a pouco nós vamos utilizar o gráfico aí para mostrar para vocês, tá? Então, hoje nós vamos falar do conceito somente de captura, tá? Eles capturam de duas formas. Primeira coisa que vocês têm que entender, liquidez. Liquidez é toda a região, anota aí, ó. Quando você vê linha de tendência subindo, a famosa LTB, a LTA, suporte, resistência. Quando você vê tudo isso aqui no gráfico, tá? E a região de Fibo. Quais regiões de Fibo? Fibo 50 e 61 são as regiões que vai estar a liquidez, tá? Então vou deixar marcado aqui para vocês, ó. Onde se encontra a liquidez do mercado? Todo topos e fundos, tá? Principalmente se for topo duplo e fundo duplo, tá? Que mais? LTB, LTA, né? Suporte e resistência.
Tranquilo? O que mais? Fibo do varejo. É 50 e 61 de Fibo. Mais padrões e figuras gráficas. Tá? Então vocês anotam aí, que nessas regiões vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar a famosa liquidez, tá? Agora vamos falar da captura. Como que eles capturam essa liquidez, tá? A aula vai ficar um pouquinho esticada, mas quem quer aprender tem a paciência aí. Já vai treinando a sua paciência, porque quando você vai operar de forma institucional, esse conceito que eu estou falando para vocês, vai precisar de paciência, tá? Então, tem várias coisas que você tem que ir marcando no gráfico, esperar bater na região lá de trás para você operar aqui no presente, beleza? Então, vamos falar de captura, tá? Olha só. Primeira coisa, você tem que entender o que é uma estrutura, tá? Uma estrutura de mercado. Aqui eu tenho uma estrutura, tá? Estrutura. A partir do momento que tem dois toques numa estrutura, começa a se formar a liquidez. Então eu tenho uma estrutura, ele teve uma retração e toca lá novamente na minha estrutura. Tá? Então a partir do segundo toque, eu já tenho uma liquidez. Tá? Uma liquidez que realmente pode se considerar aonde eles vão voltar para capturar essas ordens. Tá? Então eu sabendo disso, eu já fico atento a essa região. E o que eles fazem? Eles fazem a famosa indução, né? Eles começam a fazer o varejo acreditar que sempre quando o preço voltar nessa região aqui, todo mundo vai vender. Aí começa a acontecer isso aqui, ó. Vários toques, tá? Porém, vai chegar uma hora que o preço ele vai capturar na parte de baixo, ou talvez faz um fundo igual aqui, tá? E aí, de repente, ele faz isso aqui, ó. O que nós temos aqui? Captura de liquidez ao contrário, tá? Porque se vocês perceberem, aqui em cima, os stop da galera tá tudo aqui em cima, tá? Então eles acabou de liquidar todo mundo aqui, ó. Pegou o dinheiro da grande parte do pessoal que opera como varejo, né? Que eles acreditam nesses padrões que os gráficos aí aparecem. Quem faz aparecer esses padrões, né? O primeiro toque com certeza é sempre a instituição que faz, tá? Para induzir o pessoal a começar a acreditar nessa zona de preço, tá? E você tem que ficar sempre prestando atenção no que? Antes que eu esqueça de falar para vocês, você vai olhar sempre o que? O preço, tá? Números cheios ou números inteiros, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, 14.800. Então, se você está atento a essa região, né, você jamais vai operar aqui embaixo, né? Jamais vai operar. Por exemplo, você marcou lá atrás, ó, uma região e o preço começa a tocar. Tocou a primeira vez, tocou a segunda vez, né? E às vezes você acredita que isso aqui vai te proteger, mas não, nós temos um número inteiro aqui, ó, e tem ordens pendentes aqui em cima. E o que eles acabou de fazer? Eles acabou de capturar aqui as ordens da resistência. Nós temos uma resistência aqui, não temos? Então, devido a esse movimento que eles fizeram para cima, é uma captura de liquidez ao contrário. Então o que quer dizer essa palavra captura de liquidez ao contrário? Eles foram para cima, mas na verdade eles querem derrubar o preço, tá? Então você tem que esperar, você tem que marcar quando acontece essa captura, você vai marcar aqui, ó, o início do movimento, tá? E a extremidade. Feito isso aqui, né? Eu sei que aqui é a minha extremidade.
eu tenho um range dentro dessa marcação minha. Olha só, eu tenho um range, tá? Dentro disso aqui, obedecendo o conceito dos institucionais, a gente não vai abrir e executar nenhuma ordem, tá? A gente vai esperar a decisão deles, o que eles realmente vão fazer, porque ainda nós não sabemos de que forma que foi capturado essas ordens aqui atrás, tá? Então nós temos que esperar a decisão deles. Então, o preço tem que fazer isso para mim entender que foi uma captura de liquidez ao contrário, tá? Em forma de manipulação. Então, capturou, aqui me deu um sinal positivo, um sinal verde que capturou em forma de manipulação. Capturou em forma de manipulação ao contrário. Então, eles induziram aqui dizendo que o preço ia para cima, quando na verdade eles querem ir lá para baixo, tá? Fechar ordens que estão pendentes lá embaixo. Então, quando ele me dá esse sinal aqui, eu já fico atento, porque eu vou esperar o preço voltar para uma região, tá? Num gráfico menor, quando você diminuir o tempo gráfico, nesse pedaço que há um rompimento aqui do início do movimento primário, eu vou esperar o padrão, né? Eu vou esperar um padrão aí que realmente me deixa um pivô aqui, ó, tá? Num gráfico menor. Por exemplo, no gráfico menor fez isso aqui. Então eu vou fazer que marcação? Eu vou marcar uma região prêmio, tá? Quando o preço voltar nessas regiões. Não vai ser em qualquer região, tá? Eu vou marcar uma região prêmio. E quando o preço voltar nessa região, eu tenho o quê? Uma ordem de venda, tá? Tanto aqui quanto aqui, ó. E qual a melhor região para vocês entrar vendido, já que o preço me mostrou que foi a captura em forma de manipulação ao contrário, né? Capturou dizendo que ia para cima, né? Rompeu aqui, mas na verdade ele vem e rompe esse fundo aqui, ó. Esse início do movimento primário. Quando ele rompe, dá esse rompimento aqui, me mostra o quê? Que os caras estão com força para baixo e não para cima. Então eu vou pensar em vender o preço, ok? No próximo conteúdo eu vou estar falando sobre Stop Hunter, tá? Então quero que vocês comentem aí abaixo se vocês gostaram do vídeo, para me incentivar aqui a gravar a segunda parte de forma aqui, ó, dos Stop Hunter. Como que é o Stop Hunter? Se vocês não sabem, eu vou estar mostrando para vocês no vídeo seguinte. Então já se inscreve no canal, deixa o like, ative o sino para você não perder nada, tá? Isso aqui é só o básico do que eu estou passando para o pessoal lá do conteúdo fechado. Então se você quiser fazer parte, tem um link do nosso Telegram, me chama lá que você vai saber de como você pode fazer parte do grupo, de realmente dos 5%, 3% aí que opera da forma correta e sabe onde apertar o botão de compra e de venda e ser lucrativo em 2023. Vou ficando por aqui, forte abraço, bons investimentos a todos e até o próximo vídeo.